Muito bem, vamos continuar hoje a série de temas que temos estudado, do poço ao palácio. E hoje vamos falar de mais um capítulo da história desse homem de Deus, José, que ele consegue sempre nos surpreender em cada situação que Deus o coloca. A série do poço ao palácio mostra que a trajetória cristã, ela pode ser uma trajetória de altos e baixos, de momentos de topo de montanha, com tudo dando certo, e com momentos de fundo de poço. Mas se tivermos a confiança em Deus, a paciência no Senhor, nosso fim nunca será no fundo do poço. E hoje então vamos falar do momento em que José, ele sai do fundo do poço da prisão e ele vai para o palácio do faraó. O título da mensagem de hoje então, da prisão ao palácio do faraó. O capítulo que vamos estudar é o capítulo 41, os versículos 14 a 16 e também os versículos 32 a 43 do mesmo capítulo. A história é conhecida, mas nós não podemos aqui ler os dois capítulos, o 40 e 41. Então você pode depois, se desejar, ler em casa com mais calma. Mas agora vamos ler então o capítulo 41 de Gênesis, os versículos 14 em diante. Diz assim: Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele então se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Esse lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Agora, versículo 32. O sonho de faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse o faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Um momento muito especial da vida do servo de Deus finalmente chegou. José, depois de ter passado 10 anos na casa de Potifar, onde foi pela segunda vez, com certeza, injustiçado, uma vez injustiçado pelos seus irmãos e lançado no fundo do poço, 13 anos atrás, aos 17 anos, enfrentou esse trauma. Mas a pessoa que se apega com Deus precisa encontrar em Deus e em tratamento terapêutico se for necessário, mas é preciso superar os traumas. Não podemos deixar que o passado, ou um trauma do passado, ou o presente, roube da nossa vida o futuro de alegria e esperança. Então é preciso aprender a lidar com os traumas e sair deles mais fortes. E José então era um homem que teria várias justificativas para ser um homem traumatizado, eu diria assim, para ser um homem frustrado, amargurado, um homem mal sucedido, porque poderia culpar muitas pessoas pelo seu fracasso.
Mas quando uma pessoa decide querer culpar os outros pelos seus fracassos, é porque ele precisa entender que o responsável, o arquiteto pelo meu destino sou eu mesmo. O arquiteto pelo seu destino é você. Então pare de ficar tentando encontrar culpados para os seus fracassos. Há um Deus que desconhece fracasso. Há um Deus que nos faz trilhar o caminho do sucesso e nos faz superar os momentos difíceis da nossa vida. E José, agora depois de 13 anos, agora sim, estava pronto. Os sofrimentos que José passou em sua vida o fizeram o que antes era um garoto de 17 anos, mimado, uma criança cheio de vontade, onde na hora de dar o relatório dos seus irmãos, parece que não sabia muito bem relatar, porque diz a Bíblia que só relatava o que eles faziam de errado. Eu costumo dizer que não tem santo que não tenha defeito, e não tem defeituoso que não tenha nenhuma virtude, né? Mas parece que José, na sua imaturidade, tinha essas dificuldades. Mas os 10 anos na casa de Potifar e mais os 3 anos de prisão amadureceram José. E agora, sim, ele estava pronto. Diz o texto bíblico que Faraó teve um sonho. No versículo 41, capítulo 41, versículo 38, é interessante notar que o Faraó contou os seus sonhos para os seus sábios, os seus magos, e eles não conseguiram apresentar o significado. É curioso porque um faraó, um rei, eles naquela época acreditavam que Deus se comunicava com o homem através de sonhos, e que os seus magos, os seus astrólogos eram as pessoas que intermediavam esse caminho, esse momento. Então era muito embaraçoso, frustrante para um faraó não ter nenhum sábio ou um seu conselheiro que não pudesse decifrar o sonho para ele. Ter que chamar um estrangeiro, isso foi no mínimo embaraçoso. Mas a necessidade fez Faraó chamar José da masmorra. Como foi que Faraó ficou sabendo de José? Se você olhar a história, você vai se lembrar que José, enquanto esteve na prisão durante 3 anos, 2 presos foram colocados juntos com José. Você se lembra quem foram eles? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe, que ambos receberam em uma única noite, cada um deles receberam um sonho diferente. E no dia pela manhã eles estavam perturbados. O capítulo 40 de Gênesis descreve essa história. E José então percebeu que eles estavam diferentes, um pouco estranhos, cabisbaixo, e perguntou: o que está acontecendo? Eu acho isso bonito em José. José não deixava que a sua tristeza, às vezes, as injustiças que fizeram com ele, não o impediram de ser sensível aos demais. Algumas pessoas quando elas sofrem na vida, elas ficam muito duras, muito às vezes ríspidas, e elas não conseguem ser sensíveis ao sofrimento alheio. Mas José, ele além de sonhar os seus sonhos, era uma pessoa sensível ao sonho dos outros. É muito bom quando eu e você lutamos pelos nossos sonhos, mas para eu alcançar o meu sonho, eu não preciso destruir o seu sonho. No mundo, no plano de Deus, há um lugar especial para o sonho de cada pessoa ser realizado. Você não precisa tentar derrubar ninguém para ter o seu sonho realizado. Você não precisa tentar desmerecer o sonho de ninguém. No plano de Deus há um espaço para a realização do sonho de cada pessoa que Deus coloca em seu coração. Além do que, o seu sonho é importante, mas se lembre que o sonho dos outros também é importante. E José teve a sensibilidade, o interesse de parar e ouvir o sonho daqueles 2 homens. José interpretou o sonho dos 2. O padeiro, você já sabe, após 3 dias do sonho, ele foi morto. E o copeiro, depois de 3 dias, levado para a corte. E antes do copeiro ir para o palácio, José fez um pedido. Qual foi o pedido? Quando chega lá, por favor, né? Lembra de mim, eu estou aqui preso injustamente. E no caso de José, ele de fato era inocente. Não é como alguns que dizem que são inocentes e de fato são muito culpados. E ele então disse: olha, quando chegar lá, lembra da gente? E quanto tempo passou? 2 anos. E ele se esqueceu completamente. E agora Deus concede um sonho ao faraó. E depois de muitas tentativas, finalmente o copeiro se lembrou: lembrei de um homem, finalmente, que lá na prisão me socorreu. E agora então o faraó chama José, e José então é apresentado perante o faraó. O faraó conta o sonho, José explica o sonho, apresenta a interpretação que o convence. O Espírito Santo certamente operou uma obra no coração do faraó e nas palavras de José, e o faraó fica convencido. Mas o que mais me chama a atenção na resposta do faraó é o que ele diz no verso 38 que lemos. Ele diz assim:
Porventura, acharemos um homem como esse, que tem o Espírito de Deus? Por que isso me chama a atenção? Você acha que José era um homem competente, capaz, tecnicamente preparado? Eu creio que sim. Primeiro, porque seu pai era um homem nobre, e ele desde a infância trabalhava. Não é pecado meninos trabalharem. Na verdade, é pecado ficar à toa, vadiando. Isso é um grande pecado. A ociosidade é um grande pecado. A ociosidade, ela é a maldição da juventude hoje. Talvez se essa garotada trabalhasse mais e ficasse perambulando menos, talvez tivesse mais alegria no dia a dia. E é claro que com a devida ajuste de idade, com a proporção necessária, trabalho sempre fez muito bem, sempre dignificou a garotada, e tenho muito prazer em ter trabalhado desde os 7 anos de idade, graças a Deus. Então, José tinha trabalhado muito até os 17, e depois veio para a casa de Potifar, onde ficou 10 anos, e ali ele teve contato com muita gente instruída, homens conselheiros do faraó, homens que eram homens da corte, que tinham acesso à casa de Potifar. E ali, entre esses homens grandes, ele teve oportunidade de aprender lições de liderança, conhecimento e toda a sua formação, eu diria assim, para a política. Ele aprendeu muita coisa ali na casa de Potifar. E na prisão, também foi como se fosse um chefe na prisão. Ali desenvolveu a sua sensibilidade ainda mais, habilidade administrativa, capacitação, ele adquiriu em cada oportunidade. Eu vejo que José de fato tinha competência, mas a diferença de José, o diferencial de José, onde estava? O Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele abria a boca, quando ele falava, as pessoas sentiam que algo diferente estava nele. Acredito que nossos filhos têm que ser as pessoas mais bem qualificadas tecnicamente. Eu acho que não tem desculpa para ser um estudante relaxado. Eu acho que nossos filhos têm que ser estudantes dedicados mesmo, aplicados mesmos. Os jovens adventistas cristãos devem ser os jovens mais dedicados no estudo para aprender as matérias que são ensinadas. No entanto, acredito que o grande diferencial do jovem cristão não deve ser a nota que ele tira no boletim, mas o Espírito de Deus, um espírito nobre, um espírito amoroso, um espírito agradável, um espírito solidário, um espírito que as pessoas percebam que é uma menina, que é um rapaz de Deus. E isto foi o grande diferencial que José demonstrou na presença do faraó. Também, Deus criou aquela situação para que fizesse de José uma testemunha diante daqueles grandes homens do Egito. Você já parou para pensar que em cada lugar que Deus coloca você, Ele tem uma intencionalidade? Deus tem uma intenção em cada filho que Ele coloca, onde Deus escolhe colocar? Já parou para pensar que talvez esse emprego que você conseguiu, Deus colocou você exatamente aí para ser uma testemunha fiel, uma pessoa temente a Deus, para alcançar essas pessoas justamente nesse trabalho? Já parou para pensar na possibilidade que Deus tem te dado, a oportunidade de passar nessa faculdade e cursar esse curso com essa turma, para você ser uma testemunha da bondade, do poder e do Espírito de Deus? José estava pronto quando surgiu a oportunidade. No versículo 40, o faraó chega e diz assim a José: José, eu sou o faraó, mas a partir de agora você vai administrar toda a minha casa, só no trono eu serei maior do que você. Essa palavra administrar te lembra alguma outra palavra que nós já falamos aqui essa semana? Você se lembra que lá na casa de Potifar, Potifar o colocou também como sendo um mordomo? Mordomo e administrador são muito similares em função. Na casa de Potifar, ele aprendeu a ser o mordomo, o principal da casa que administrava os bens do seu senhor. E agora o faraó o chama para ser, eu diria assim, o mordomo geral do Egito. Ele agora é o administrador geral do Egito. Tanto o mordomo como o administrador não são donos. Na casa de Potifar, Potifar era o dono, ele era o mordomo. Aqui no reino, no trono, de fato o faraó era o rei, mas ele diz: você é o segundo, você é o administrador. O reino não é seu, mas eu confio em você.
Aquele que consegue ser fiel no pouco, também consegue ser fiel no muito. Aquele que administra bem o pouco, também vai conseguir administrar bem o muito. É muito triste quando eu vejo pessoas que eles até ganham bem, ganham um bom salário, mas vivem miseravelmente. Já conheceu pessoas assim? Estão sempre endividados, nunca têm dinheiro para nada, estão sempre estourando os limites do cartão, do cheque, da paciência e de tudo mais. E já outras pessoas que ganham até menos, mas conseguem, dentro do seu limitezinho, vivem sem dívidas, ou pelo menos sob controle, e vivem ali com muito cuidado, mas vivem bem. Às vezes o viver bem não tem a ver com quanto de recursos chega em nossas mãos. Às vezes tem muito mais a ver com a habilidade como nós administramos esses recursos. Algumas pessoas têm uma saúde, uma vida mais longeva, não porque tenham uma genética que a favoreça desde o nascimento, às vezes não, mas às vezes é porque durante toda a sua vida, ela foi aprendendo, desenvolvendo e praticando hábitos de vida que fizeram dela uma pessoa longeva e saudável. Um pai e uma mãe doentes não necessariamente vão ter um filho doente. Porque minha mãe ou meu pai talvez tenha vários problemas de saúde, eu não tenho que ter. Deus dá o poder dele necessário, o suficiente para mudar a nossa trajetória. E José, ele estava ali para ser agora finalmente exaltado. Gosto muito dessa passagem de 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aquele que aprende a viver bem sob a humilhação, aquele que consegue administrar bem a sua vida sobre a pressão, sobre as dificuldades, quando ele é exaltado, ele sabe conviver com a exaltação. Mas a pessoa que vive de maneira arrogante, orgulhosa, com mísero, às vezes salário, ou com um recurso tão baixo, e parece que já quer pisar em cima de todo mundo, se Deus desse um pouquinho mais de ousadia, ele poderia quebrar o pescoço, ele mesmo cairia da ponte, acho que nem perceberia o caminho. Então existem algumas pessoas, Deus não pode dar um pouquinho de folga, porque com quase nada ele já se acha, imagine se Deus der um pouco mais. Então José, ele era uma pessoa humilhada, era uma pessoa que sabia conviver com simplicidade, e agora quando Deus o exalta, a exaltação não sobe a sua cabeça, porque no coração dele morava Jesus Cristo. Só sobe o orgulho para a cabeça quem tem coração vazio da presença de Cristo. Se o coração estiver cheio, não tem como subir para a cabeça, não passa daqui, aqui ele trava, e Deus resolve o problema. Eu fico me perguntando o seguinte: você tem seu trabalho, você tem seu emprego, se você fosse seu chefe, se você fosse seu patrão, você contrataria a si mesmo? Eu espero que sim. Se a sua resposta for não, então você precisa urgentemente melhorar o seu trabalho. Ainda que você ganhe pouco ou que você ganhe muito, o que você faz precisa merecer a oportunidade, precisa merecer a confiança. Eu preciso ser a primeira pessoa a dizer que me contrataria. Se meu trabalho prestado, se meu serviço prestado não me convence, ele não presta para ser servido. José, ele certamente seria um bom empregado, e eu acho que qualquer empregador teria prazer em tê-lo na sua empresa. Eu gostaria de apresentar aqui brevemente 2 dicas que acredito que são diferenciais na vida da profissional de jovens e meninos e adultos que querem ter uma vida profissional bem-sucedida. Primeira dica que eu acredito ser importante é que nós temos que investir, meninos e meninas, jovens em especial, e mesmo aqueles que já estão mais quarentões como eu, precisam investir, continuar estudando. Invista em sua vida acadêmica, tenha uma boa formação acadêmica. Pessoas que não se esforçam, não se dedicam a ter uma boa formação acadêmica, é provável que serão pessoas que terão salários com baixa remuneração. Pode até terem exceções, mas em via de regra, pessoas que não se esforçam para fazer uma boa graduação, elas terão dificuldade, vão ter que trabalhar mais às vezes, esforçando mais às vezes para receber menos do que outros que se esforçaram um pouco mais para ter uma boa formação profissional. Eu costumo dizer que você precisa do diploma para entrar, só que não para por aí. Para entrar num bom emprego é preciso geralmente um diploma.
mas para se manter nele é preciso outra virtude. E aí está a segunda: tenha competência. Acredito que capacidade técnica se aprende na faculdade, na escola, daqueles que se dedicam, não daqueles que vão lá perder tempo e só esperar o diploma. Estou falando de se dedicar e aprender. Inclusive, acredito que dos maiores investimentos que os pais podem fazer nos filhos é investir na formação acadêmica. Porque se o pai tiver dinheiro para dar um carro, carro pode se perder. Construir uma casa, casa pode se perder. Mesmo um casamento pode se acabar. Mas investimento acadêmico é o único bem que ninguém rouba de você, que ninguém toma de você. Claro, abaixo da salvação, que é o bem maior, acredito que a formação acadêmica de um filho talvez seja o investimento mais seguro que um pai faz na vida dos seus filhos. Então, tendo condições, faça tudo possível, mas ajude seus filhos a sonharem com a boa formação acadêmica. Às vezes, é preciso capacidade para entrar. Só que agora entra o segundo aspecto, competência. É preciso capacidade para entrar num bom emprego, mas é preciso ainda mais competência para se manter nele. E a competência vem do desenvolvimento contínuo. Também acredito que a competência vem quando uma pessoa trabalha com excelência. Tudo que deve ser feito merece ser o quê? Bem feito. Pode até fazer menos tarefas. Nem sempre dá para fazer tudo o que o chefe manda. Nem sempre é possível fazer tudo que a empresa espera da gente. Mas é preciso selecionar bem o que vai ser feito. E faça bem feito, alcançando os resultados necessários. Trabalhar com objetividade. Isso se chama trabalhar com excelência. Agora, um outro ponto que eu acho dentro de competência é a competência em lidar com os relacionamentos. Tenha relacionamentos que podem te tirar do poço. Por que eu digo isso? Se José tivesse sido uma pessoa complicada, uma pessoa difícil de relacionamento, você acha mesmo que o copeiro teria recomendado José para vir se apresentar perante o faraó? Acredito que não. Trate bem as pessoas. Você nunca sabe, primeiro deve tratar as pessoas porque são pessoas, mas você nunca sabe quem você vai encontrar do outro lado do balcão. Você nunca sabe quem você vai encontrar na próxima oportunidade que você for perder emprego. Você nunca sabe quem será seu próximo chefe de trabalho. Você nunca sabe quem será seu próximo vizinho de escritório. Você nunca sabe. Então, trate bem as pessoas. De preferência, selecione amigos que você veja que são amigos que te levam para fora do poço e não para o fundo do poço. Há amizades que só tendem a nos levar para baixo. Evite tais amizades. Não te serve, nem a você e nem a ninguém. Nós somos geralmente a média dos nossos 5 principais amigos. Quer saber quem é a sua média? Observe seus 5 principais amigos. Você tende a ser igual a eles ou um pouquinho abaixo. Então escolha amigos que tentam sair do poço. Escolha amigos, namorada, escolha pessoas para você se associar, que pensam para cima, que puxam para cima, e não que vivam puxando para baixo. Então, isso se chama competência. Ainda nesse texto, no versículo 46, do capítulo 41 ainda, eu acho interessante quando José, ele é tirado aqui, ele tinha 30 anos quando foi feito governador do Egito. Aqui surge na vida de José, eu diria assim, a sua grande oportunidade. Mas não foi a única oportunidade. Na casa do pai ele também teve oportunidade. Na casa de Faraó também teve oportunidade. E na prisão também teve oportunidade. E agora sim aparece a sua grande oportunidade. A vida é um constante treinamento. E essa citação do livro Patriarcas e Profetas eu acho muito curiosa. A profetisa Ellen White diz assim: Deus dá as oportunidades. O êxito depende de quê? Do aproveitamento das mesmas. Você sabe por que algumas pessoas nunca conseguem se dar bem na vida? Porque elas não aproveitam as oportunidades que passam por ela. Às vezes são pequenas oportunidades, só que pequenas oportunidades nos preparam para maiores oportunidades. Se ele tivesse sido negligente com o seu pai, certamente não estaria pronto para ser uma pessoa diligente com Potifar. Se fosse negligente em seu trabalho com Potifar, não seria diligente na prisão, e assim é um ciclo
que pode ser vicioso se não faz direito, ou virtuoso se dedica em fazer bem. Então Deus, ele dá as oportunidades. O problema é que às vezes as oportunidades vêm e a pessoa não está preparada. Eu costumo dizer que o homem ou a mulher bem-sucedida é aquela que, quando surge a oportunidade, encontra a pessoa preparada. Quando a pessoa preparada encontra a oportunidade, é sucesso. Não basta ter oportunidade e nem basta ter preparo. É preciso que o preparo encontre a oportunidade. Peça a Deus oportunidades, mas se lembre principalmente de estar preparado para elas. Ainda, quando eu penso em José, fico agora pensando na mudança dramática, né? Enquanto lá, quando seus irmãos venderam, tiraram o seu manto lindo, de nobre, de rico, e rasgaram e deixaram ele com um pano de escravo, agora acontece exatamente o contrário. As suas cadeias que prendiam suas mãos, agora foram trocadas agora por uma corrente de ouro. Os seus trapos que estavam ali de prisioneiro, agora recebem vestidos chiques de linho. A prisão úmida, fétida, é trocada por um palácio. A mudança é radical quando a pessoa se confia e espera na mão de Deus. Deus jamais permitiria que José terminasse seus dias ali. Também essa citação, Patriarcas e Profetas, diz o seguinte: todos os dons que Deus dá a mim e a você, de nada vão valer, são de valor nenhum, a menos que sejam o quê? Aperfeiçoados. Excelência espiritual, excelência profissional, excelência física, excelência em qualquer área, não é fruto do acaso, não é fruto de sorte, é fruto de um esforço, de uma dedicação constante, que gera, que leva, que custa a vida inteira. Você conheceu alguém que é bem sucedido por acaso? Já conheceu alguém? Eu nunca conheci. Até um milionário, quando ganha aí, às vezes de um jeito aí, 1 milhão aí, se não souber trabalhar, se ele não souber construir, perde rapidamente, empobrece rapidamente, enlouquece. Já vi história de pessoas aqui na Bahia, inclusive, que conseguiu ganhar um desses prêmios milionários. A pessoa teve uma vida que virou um inferno, porque agora a família inteira achava que ela tinha dinheiro para sustentar a família inteira, e quando ela não ajudava, se sentia culpada por isso, e adoeceu. Até a morte ela se sentia culpada por não ajudar as pessoas, mesmo depois que o dinheiro já tinha acabado. Quem não sabe ganhar 1 milhão, não sabe gastar 1 milhão. Quem não sabe ganhar 10 mil, não sabe gastar 10 mil. É preciso saber ganhar para saber gastar. Eu acredito que nós temos que ensinar os nossos filhos a gastar dinheiro, mas antes temos que ensiná-los a ganhar dinheiro. José, ele aprendeu a administrar. A excelência da vida de José não foi por acaso. Foi desenvolvida, foram 13 anos de treinamento, 10 na casa de Potifar, 3 na prisão, fora os anos em casa. E agora sim, ele está pronto. E quero terminar com essa citação de Lucas. Lucas 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você tem sido fiel no pouco? Tenha certeza que Deus muito mais vai confiar nas minhas e nas suas mãos. Tudo que é para ser feito, merece ser bem feito. Tente ser cada dia a melhor versão de si mesmo. Não tem que comparar com ninguém. Eu só preciso comparar comigo mesmo e entender que melhorei, que cresci cada dia. Deus não está alheio. Ele está vendo você, está vendo a mim. Deus não está desatento a nada que acontece. Confie no Senhor. Eu fico pensando que os 3 anos de José na prisão, de um aparente silêncio de Deus, não quer dizer que Deus não ouvisse suas orações. Não quer dizer que Deus não estivesse atento ao que estava acontecendo. Mas é que Deus estava terminando o seu treinamento do futuro governador do Egito. Talvez, se você achar que Deus está silencioso por um tempo, tenha só um pouco de paciência. Deus está apenas preparando o futuro rei e rainha que reinará com Cristo no céu na eternidade. Deus está apenas preparando hoje príncipes e princesas que reinarão com o Senhor Jesus
o nosso Rei, por toda a eternidade. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Seja fiel no pouco, que sobre o muito Ele vai nos colocar também. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, nós te somos infinitamente gratos, porque temos a certeza que a Tua mão está sobre nós nessa noite, e que sob a Tua mão estamos muito bem guardados. Pai Santo, dá-nos a paciência e a perseverança. Dá-nos também a fidelidade de fazer com excelência tudo o que vem à nossa mão para fazer. Que tudo que vier à nossa mão para fazer, que possamos fazer conforme as nossas forças, o melhor para o Senhor. Como servindo sempre a Deus e não a homens. Pedimos que o Senhor venha estar preparando cada menino, cada jovem, na sua formação profissional, dando a eles a capacidade, dando a eles a competência, que eles possam sonhar com um lindo futuro profissional, mas que eles tenham acima de tudo o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo em suas vidas, de tal modo que o nosso grande diferencial seja a presença do Senhor em nossa vida. Pai Santo, continue nos abençoando, dando sempre a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. É o que nós te pedimos, bondoso Deus, te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família.